Oi, Maíra. Oi, Clarissa, tudo bom? Tudo bom, querida? Deixa eu te contar quem está conosco hoje na tenda materna. Hoje a gente está recebendo uma grande amiga minha, uma pessoa que eu convivo há mais ou menos 20 anos, né? Por alguns momentos foi muito intensa a nossa convivência, se tornou uma grande amiga, uma grande mentora, uma pessoa que me inspirou por muito tempo e que eu sou muito grata a grande parte do que eu sou hoje como profissional. Eu devo a ela, assim, a muitos aprendizados que ela compartilhou comigo nesse tempo que a gente trabalhou junto, que a gente conviveu intimamente. O nome dela é Shira Jan e ela é palestrante, facilitadora de cursos de crescimento pessoal, escritora, terapeuta, instrutora de dança terapia. E é uma pessoa que começou o seu caminho, né, a sua busca espiritual aos 17 anos, quando ela foi morar no Chile e encontrou o seu mentor, Surjava Solar, em 1993. Ela foi durante muito tempo cofundadora e diretora da Escola de Autoconhecimento Pre-Mind Condor Blanco, que é justamente aí que os nossos caminhos se cruzaram e que eu pude aprender com ela e viajar também por vários países. A Shirajan, ela já passou por mais de 10 países ministrando esse curso entre os períodos de 2009 e 2019. E nesse caminho dela, nessa jornada de crescimento pessoal, ela conheceu a Byron Katie, né, e fez vários retiros, vários cursos com ela, e é exatamente sobre o The Work, o trabalho com a Byron Katie, algo que ela se especializou profundamente, que a gente vai conversar com vocês nesse episódio. Vocês vão ver que é algo que pode transformar profundamente a sua percepção da realidade, então fica aqui com a gente, Shirajan, seja muito bem-vinda à nossa tenda materna. Conta para nossos ouvintes um pouquinho mais sobre você, sobre a sua relação com o The Work e com a Byron. Ei, Clarissa, obrigada. Oi, Maíra, que felicidade estar aqui com vocês. Eu acompanho o trabalho maravilhoso que vocês fazem na área de maternária, é muito inspirador. Estou muito feliz com esse convite de estar aqui. Sim, eu e a Clarissa nós nos conhecemos por décadas e nessa trajetória ela estava presente quando eu encontrei com a Katie. Eu acho que a decisão dos meus pais em me emanciparem aos 17 anos, quando eu encontrei um caminho espiritual e eles observaram que o meu foco saiu do álcool, das festas, para meditar, fazer práticas espirituais, chegou o momento que eles me emanciparam aos 17 anos. Foi um voto de muita confiança e muito respeito pela liberdade. E isso fui trazendo comigo na vida. Então, quando eu encontrei com um livro da Katie, que é o primeiro livro dela, que em português se chama Amar o que é, eu comprei a primeira versão em espanhol, está assinada por ela, é muito lindo. Eu Em senti, português é Ame a Realidade, né? ame a Ame a realidade, Realidade. amar o que é em espanhol. Exato, Maíra, ame a realidade. Eu encontrei esse livro numa conferência onde uma pessoa fez um teste. Essa pessoa disse: gente, nós vamos trabalhar agora com uma ferramenta de quebra de crença e eu vou trazer aqui um pensamento que todos nós acreditamos, que acredito que vocês que estão nos escutando agora acreditam também. É um pensamento que nos visita, se chamam os pensamentos universais no mundo de The Work de Byron Katie. E o pensamento é: a vida é dura. Então nós entramos, ela falou: a vida é dura. Quantos de vocês acreditam, já teve esse pensamento, de acreditar no pensamento que a vida é dura? Então as pessoas levantavam a mão e tal, e ela, vamos aplicar a técnica de Byron Katie. E aí, 5 minutos depois, eu não acreditava mais que a vida era dura. Eu falei, gente, aqui tem alguma pegadinha, não pode ser. Tem alguma coisa. Vamos de novo. Ela, vamos de novo, e agora é outro pensamento. A gente fez, eu senti a mesma coisa. No momento, sentindo a minha mente alimentando com exemplos o pensamento pesado, negativo, onde eu podia achar exemplos claros no meu dia a dia, onde esse pensamento era verdadeiro, senti automaticamente no corpo esse peso, essa carga, e logo, 5, 7 minutos, fazendo o trabalho de The Work de Byron Katie, algo em mim cessava e não conseguia mais acreditar naquilo e percebia a leveza. E eu acho que no caminho do autoconhecimento, uma das coisas que The Work de Byron Katie traz é tu ter essa percepção profunda entre o que é pesado no teu sistema e a leveza.
e desenvolver esse amor por essa leveza, por essa paz. Então eu falei assim, não, peraí que eu que vou escolher agora a próxima crença, que aqui tem pegadinha, com certeza. Eu tinha passado por uma relação onde eu tinha sido traída. Então a minha crença era, fulano me traiu. Eu falei, não, 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 eu tenho aqui a crença. E quando a gente trabalhou, fulano me traiu, aos 5 minutos eu estava aos prantos. E daí eu fui direto para o curso com ela, na Califórnia, em Los Angeles, um curso que se chama The School, a escola, que ela carinhosamente chama a escola de você, The School of You. Era 14 dias, depois baixou para 9 dias, hoje em dia ela faz uma vez ao ano, 5 dias, e foi algo transformador. Quando eu saí do The School, eu já trabalhava com mulheres, liderança para mulheres, por já uns 5, 6 países, então já tinha um sistema onde as pessoas me conheciam e eu passava em tour por diferentes países com esse trabalho com as mulheres. E então, quando chegou o The Work, a organização, né, o Caminho Condro Blanco, me permitiu eu seguir nesse tour, mas apresentando o The Work, e aí foi onde nasceu o Free Mind, que é essa compilação dessa experiência do The Work com o movimento corporal, com a comunicação não violenta, com a escrita terapêutica, com a meditação ativa. E aí foi onde nós nos encontramos com a Clarissa. A gente trilhou vários países juntas, a Clarissa é muito autêntica, sempre foi ela mesma, sempre teve essa conexão com o público muito forte pela autenticidade dela, então é algo que eu admiro e respeito muito até hoje. Se vê que se segue intacto aqui na Tenda Maternar também, autenticidade, honestidade, leveza. E a gente esteve juntas por quase 10 anos, em 11 países, dando seminários juntas, logo separadas. Clarissa também se emancipou na certificação, foi abrindo cidade, país, viajando muito. E hoje nós estamos aqui nos encontrando nesse novo mundo, né? Onde há esse trabalho tão bonito e nós nos encontramos de novo nesse outro espaço. Demais, querida. Bom, eu também estou muito feliz de ter você aqui, né? Eu conheci você esse ano, na verdade, por conta do acompanhamento na imersão que você fez, dessas 8 semanas que a gente passou juntas aí, para trabalhar o tema da Byron Katie, com vários temas específicos e tal, e foi realmente muito maravilhoso. Eu tenho muita paixão pelo trabalho dela, conheci depois da maternidade, mais ou menos na época que eu conheci a Clarissa também. Cheguei a fazer um trabalho com a Clarissa depois de fazer o Zoom Zoom, onde ela aplicava o trabalho da Byron Katie. E aqui na Tenda Materna, quem segue a gente há muito tempo sabe que várias vezes a gente está falando sobre a Byron Katie, comentando, falando dos efeitos que tem. E, de fato, quem mergulha no trabalho dela e experimenta a ferramenta é um antes e depois na vida. Não tem como. Eu cheguei até a tatuar no ano passado, no braço, a pergunta, isso é verdade? Praticamente de brincadeira, porque eu não preciso dessa recordação no braço tatuada. Já virou um hábito mesmo eu usar essa frase, mas é uma homenagem a ela, porque no fim é algo que, quando a gente ganha uma certa destreza e intimidade com a ferramenta, eu sei que o ideal é fazer todo o questionário para você investigar com profundidade os pensamentos, mas muitas vezes só fazer essa pergunta, se isso é verdade, para um pensamento estressante que invade a nossa mente, já tira a gente do estado de estresse, de incômodo, de brigar com a realidade, né? De não aceitar a realidade. A gente já traz uma paz assim instantânea que você fala, nossa, por que eu estou acreditando nisso? Nada a ver, não tem sentido. E aí a gente já começa até a achar graça daquilo, né? Que a gente está pensando. Eu acho que o grande barato do trabalho da Byron é a gente conseguir ter uma outra relação com esses pensamentos que invadem, entender que eles vão invadir, mas que a gente não precisa ficar refém deles. Então é um trabalho lindo de conseguir, não diria controlar, mas diminuir o efeito de gatilhos, né? Sim. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque, claro, toda vez que eu vou tentar explicar, em poucas palavras, o trabalho da Byron, é complicado, porque ele é uma coisa que requer um certo tempo para você conseguir entender o efeito da aplicação da ferramenta. Mas como que você explicaria para uma pessoa que é leiga, que está escutando a gente? Porque eu sempre estou batendo na tecla, cara, se você aprender o trabalho da Byron Katie, você vai tirar grande parte do estresse da tua vida. Não tem como. É E na verdade. mentoria, eu tenho aplicado isso com as mães, né? Eu tinha o trabalho da Byron como uma base, uma referência, onde eu inspirava nele para poder passar a metodologia da forma como eu acredito que a gente tem que enxergar a maternidade e o mundo, a relação com as pessoas. Mas uma hora eu comecei a me atrever. Falei, não, eu vou começar a apresentar a ferramenta e tentar ensinar essas mães a aplicarem mesmo a ferramenta. Então, a gente passa por um módulo inteiro só focado no trabalho da Byron, fazendo a aplicação dos casos, né? Elas trazem os casos, depois eu seleciono uma para fazer a leitura no grupo. E é muito lindo o efeito daquilo.
Mas quando eu vou tentar explicar para a mãe que está para entrar, nossa, você tem que fazer o módulo Byron Katie que vai mudar a tua vida. É um trabalho resumir. Como que você explicaria para alguém que está entrando falando, eu quero saber que parada é essa, se vale a pena eu aprender essa ferramenta? Bom, uma das frases da Katie que eu gosto muito que ela fala é que ela diz: Eu não sou uma mulher iluminada, eu só compreendi o que me faz sofrer e o que não, e eu escolho. Então, eu sinto que The Work de Byron Katie, a ferramenta em si, ela é tão simples que o nosso ego vai ter a tendência de querer invalidá-la. É só uma pergunta. São as perguntas. O trabalho de Byron Katie requer a nossa transformação no sentido de ter a presença de saber fazer perguntas a nós mesmas e permitir que a resposta surja por si só, sem nós estarmos com as respostinhas prontas de sempre. Então, respondendo a tua pergunta, a explicação rápida é: o trabalho de Byron Katie é autoindagação. Ela nos convida a não acreditar em tudo o que pensamos. A Byron Katie acredita que todo sofrimento é oriundo de nós acreditarmos em um pensamento que está em desacordo com a realidade. Então, os exemplos que ela dá são: eu gostaria que isso fosse diferente e não é, e eu sofro. E o que ela traz são perguntas para que nós questionemos todos os pensamentos que nos trazem sofrimento. O que é questionar um pensamento? É não acreditar automaticamente em tudo que eu penso. Então, acho que o primeiro gancho que eu traria para a gente entender da Katie, assim, muito com o linguajar do nosso dia a dia, muito mastigadinho, é: o trabalho da Byron Katie é a gente não acreditar em tudo que pensa, principalmente nos pensamentos que nos dão estresse, sofrimento e dor. Primeiro, cuidado, psicólogas, não saltem, não é evadir as nossas emoções, não é pôr para baixo do tapete, mas é escolher qual é o pensamento que eu vou alimentar que seja mais verdadeiro. Então, é questionar o pensamento que nos traz estresse, sofrimento e dor. O trabalho dela nos convida a ir para dentro buscar as respostas. E uma das coisas que eu gosto é que ela não te dá as respostas, esse trabalho te dá as perguntas. Então, estou adorando que você está trabalhando isso com as mães, Maíra, porque também, quando elas vão se familiarizando, como você fez, com as perguntas, a gente cada vez menos depende de outra pessoa para a nossa prática. Sempre é melhor. Eu prefiro muito estar com uma outra pessoa na minha frente no questionamento da crença, mas dá também essa habilidade da pessoa conquistar a sua autonomia para ela aprender a questionar seus próprios pensamentos e a não ser tão escrava do que pensa a cada momento. Como o nosso sistema é muito rápido, a gente pensa, sente, acredita e faz, essa pausa que a Katie nos convida com as 4 perguntas e as 3 inversões, que a metodologia ela consta de 4 perguntas e 3 inversões, essa pausa molda, inclusive, as nossas conexões sinápticas com o tempo, inclusive a nossa maneira automática de reagir ao que acontece, é tocado profundamente pela técnica dela. Porque, como você mesma disse, a técnica consiste de uma meditação por escrito. Todos os pensamentos, como aqui ele fala, pertencem ao papel. Mas com a prática e a familiaridade, às vezes só com a pergunta que você tatuou, que é a pergunta número 1 da Katie, é isso, verdade? Só com essa pergunta você já desarma toda uma programação que estava vindo, que era pesada, estava te engolindo e te desconectar da realidade. E já com essa pergunta inicial, na sua familiaridade de prática, você já consegue atenuar o que vinha, esse pensamento invasivo. Então, essa seria uma colocação breve do trabalho de Katie. Te escutando, né, eu queria trazer 2 colocações aqui que eu acho que são importantes. A primeira, né, é que a gente vai se dar conta com isso que você falou, né, Shiradian, assim, que a gente forjou o nosso sistema de crença, ele foi organizado num momento que a gente não tinha nem maturidade neurológica, fisiológica, né, para poder questionar e indagar o que as pessoas ao nosso redor, com a melhor das intenções, na maioria das vezes, estavam passando para a gente sobre a visão delas de mundo, né, sobre a visão dela de como as relações funcionam, sobre até quem a gente é. Então, no momento que a gente, enquanto criança, chega aqui confiante, vulnerável, dependente desses adultos e com um sistema nervoso extremamente imaturo, a criança, ela está aberta para receber, né, e para aprender sobre ela mesma, sobre o mundo, sobre as relações com essas pessoas que estão ao redor. E ela não tem como questionar o que está vindo até ela simplesmente vai
a partir da capacidade desses adultos atenderem ou não as necessidades dela, ela vai simplesmente formando uma visão de mundo. E o grande barato é perceber que esse sistema de crença que chega para a gente num momento que a gente não tem, a gente só confia e está aberto e depende desses adultos, e a gente não tem como questionar, a gente carrega esse sistema de crença não investigado por toda uma vida. Sim. Uhum. Até o momento que eu começo a entender o sofrimento, o estresse que o meu próprio sistema, que a minha própria forma de olhar para o mundo está gerando. E aí é quando começa esse trabalho, né, de investigação, e eu sinto que o trabalho do The Work mesmo foi uma das coisas mais disruptivas mesmo que eu conheci, porque realmente é de uma simplicidade. Eu fiquei encantada com essa frase que você falou dela, assim, né? Porque é isso mesmo, como que eu começo a conviver com as perguntas e não tanto acreditar nesses pensamentos que surgem, né, não indagados, que eu aprendi lá atrás, e que surgem de uma forma muito automática e que guiam as minhas emoções, que guiam as minhas ações. Tem eu não sei a frase exatamente, mas uma vez eu li algo do Osho que ele falava, né, que para a gente não acreditar, e que ressoa muito com isso que a gente está falando aqui, para a gente não acreditar nas primeiras respostas automáticas que a nossa mente dá. E a gente precisa, na nossa sociedade, aprender a conviver com as perguntas, porque as respostas, elas matam a pergunta, né? Então, são essas crenças automáticas que a gente nunca investigou e que vêm e que a gente estão guiando a nossa forma de atuar no mundo. Só a partir do momento que eu trago a pergunta certa, que vai me ajudar a desarmar esse sistema, e eu aprendo a conviver com essa pergunta e escutar, né, o que de um lugar mais profundo vai surgir, e às vezes surge através de uma emoção, às vezes surge através de uma ação, nem tanto só de um pensamento, né? Mas a partir do momento que eu aprendo a conviver com perguntas e deixar, né, essa resposta vir de outro lugar, não da programação, isso já é um antes e um depois, assim. A minha sensação é que eu começo a abrir um espaço entre um pensamento e outro e conviver com esse encontro com a realidade aqui, né? Entre um pensamento e outro, esse espaço que a minha mente não está falando, faz, não faz, que medo, que difícil, que ela está julgando, que ela está controlando, é quando eu me encontro com a realidade. Tem uma coisa muito importante que tu trouxe, que a gente traz muito nos encontros de prática, é que às vezes a gente tem a ilusão que com o tempo vai passando e o nosso corpo vai aumentando a idade, automaticamente com mais idade a gente tem mais inteligência emocional e mais consciência. É uma das grandes mentiras, né? E muitas vezes observando a Katie nos eventos ao vivo, de estar com ela, vendo ela trabalhar com o público no palco por tantos anos, ela fazia uma pergunta que eu gosto muito com as pessoas. A pessoa está trazendo, né, preencheu a folha, que ele tem um material no PDF, está no meu site, a Maíra também tem ele disponível, que são as folhas de julgamento, né, onde você escolhe uma pessoa que você quer julgar. Para você, mãe, pode começar com seus filhos, com o marido, com, né, põe esse pessoal todo que irrita a gente, que a gente ama, mas irrita, frustra, dá raiva, constrange, né? Ou outras pessoas, você pode escolher um político, quem os teus pensamentos te tirar do centro e você quiser, tá vendo que você está julgando a pessoa, você põe nesse papel, se chama folha de julgamento do próximo. Bom, então a pessoa levanta e lê, ou você vem nas sessões e você lê e a gente trabalha os pensamentos. E as pessoas às vezes levantavam, liam a folha e aquele fazia uma pergunta ou outra sobre o que tinha acontecido, e às vezes a pessoa começava a chorar, ou a pessoa começava a falar com muita raiva, e ela tinha essa pergunta. Ela dizia: agora, nesse exato momento, quantos anos você tem? E a pessoa dizia: 7, 11. Então, é muito importante nós entendermos, conforme você trouxe agora, de uma maneira muito clara, que o que eu acredito hoje que me gera estresse e sofrimento vem muito da minha infância, onde eu não tinha maturidade para perceber as escolhas que eu estava fazendo de crença. Então, é entender no momento que você está no estresse, na angústia, na ansiedade, talvez te perguntar: quantos anos eu tenho agora, nesse exato momento? Com esse medo que eu tô, com essa sensação que eu tô, né? É uma pergunta importante. E a Katie, a primeira pergunta que ela traz é:
nesse pensamento que você está sentindo ansiedade, raiva, é isso verdade? E essa pausa para essa resposta vir. Às vezes vai vir como a Maíra falou, nossa, só de me perguntar, às vezes é isso verdade? Eu já falo, puf, não é, tá, vai, deixa eu parar de viajar aqui, deixa eu trazer meu foco. Mas às vezes são questões que tu vai estar pensando, é isso verdade? Ou a segunda pergunta, como é que eu me sinto quando eu acredito nisso? Ou a terceira pergunta, quem sou eu nessa mesma situação, mas sem acreditar no que eu estou pensando? E talvez tu vai ficar marinando nisso uns dias. Uau, quem sou eu? O que acontece comigo quando eu acredito nesse pensamento? Nossa, eu como demais. Eu acredito nesse pensamento, eu gasto demais, eu brigo com meu marido, eu me sinto triste, eu tomo comprimido, eu tomo álcool, eu me xingo, eu me critico, eu me ponho para baixo, eu não me atrevo. Essa ferramenta me acompanhou tanto pela minha vida, me ajudou muito a quando eu dizia, eu não sou capaz, eu não vou poder, eu não sou boa nisso, de chutar o pau da barraca e dizer isso é só um pensamento. E isso me levou a trabalhar com cantores famosos no mundo inteiro, me levou a levar essa voz do The Work em vários países, me levou a conhecer pessoas incríveis, a estar aos pés de muitos mestres, porque era sempre um mantra, uma voz interna que me dizia isso não é verdade, não acredite em tudo que você pensa. Olha o que acontece quando tu acredita nesse pensamento. Olha assim o pensamento como se abre o panorama. Então, essa constatação de que estamos vivendo em um corpo adulto com crenças infantis, eu sinto que é um grande passo para nosso amadurecimento e evolução. Nossa, é perfeito, né? Eu fico pensando na experiência, você falou de como que pode ser diferente para aplicar com os filhos, com família, com o marido, e deu esses exemplos. As mães que chegam para a gente, né, Clarissa, a grande maioria, a dor que elas têm, a maior que elas têm, muitas vezes eu estou estudando sobre criação consciente, sobre educação positiva, eu já sei o que eu tenho que fazer com a minha filha, com o meu filho, eu já sei que eu não quero repetir o modo como eu fui educada pelos meus pais, mas eu não sei o que acontece que na hora do vamos ver, eu não consigo me controlar e eu tô repetindo, fazendo exatamente aquilo que eu não gostaria, tô estressada e tô reagindo de uma forma que eu sei que não é legal, que é inadequada. O que eu acho forte, né? Porque realmente aí gera aquela culpa, porque eu não consigo ser quem eu gostaria de ser, mas fica essa indagação. Por que fica essa coisa incoerente? Se eu já decidi, né? Por que eu não consigo agir de tal forma? E o que eu falo, o que eu percebo, né? Que a Byron, ela traz essa possibilidade da gente realmente tirar o efeito de um pensamento e aquilo passar a ser uma coisa que você faz de forma natural. A partir daí, você consegue responder de outra forma sem fazer um esforço para ser aquela mãe ideal, né? Você consegue realmente entregar. É como se você acessasse uma energia amorosa e uma empatia verdadeira. Fico lembrando, assim, um dos últimos casos que eu peguei, assim, na mentoria, nessa turma, era uma mãe de uma garotinha de 6 anos, que, segundo ela, desafiava ela o tempo todo. Tinha o irmão que era mais bonzinho, que colaborava mais, que ela não conseguia deixar de comparar, sentia muito mais tranquilidade e se sentia mais conectada, conseguia amar mais esse filho, aquela dor assim de confessar, gente, eu amo mais o meu filho porque ele não me desafia. Já a minha filha, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa menina? Como que ela foi chegar assim no mundo, né? E aí, quando a gente foi investigar a reatividade da menina, a agressividade da menina, e eu fui perguntar que imagens vêm na sua cabeça quando você acredita nesse pensamento que são do seu passado, ela foi pegar justamente aquela garota obediente, que não tinha voz, que tinha sido criada por várias mulheres, mãe, tia, avó, que eram muito dominantes, que ela tinha pavor da agressividade, do jeito autoritário dessas pessoas. Então, a associação que ela fazia do passado era dessa dor da criança que foi calada, então a filha dela, obviamente, atacava as sombras dela, e no futuro ela morria de medo da menina virar uma pessoa agressiva, sem amigos, pronto, já estava lá, né? Que é o grande problema, né, que a gente tem. A gente sai do presente na hora que a gente está diante daquela situação e fica desesperado para controlar a criança, a pessoa que está na frente, mudar aquela pessoa, porque ela faz a gente acessar essas dores do passado ou os medos em relação ao futuro. E pronto, quando ela foi destrinchar todo o comportamento da filha, foi tentar inverter os pensamentos. Não, ela não me desafia, ela não deveria ser mais paciente, ela não deveria ser menos impulsiva. E foi fazendo também o trabalho de se observar e perceber o quanto ela também tinha dificuldade de agir da forma como ela mesma esperava, porque no final ela ficava lá, cheia de raiva, descontrolada, gritando com a menina, tentando muitas vezes se conter para não bater na menina. Ou seja, ela estava sendo exatamente aquilo que ela não queria que a menina fosse. Então a menina nunca recebia aquilo que precisava. Alguém para corregular ela. Com 6 anos de idade, como é que eu vou fazer isso sozinha, né? E aí, assim, o mais lindo, né? Você já presenciou isso diariamente com o seu trabalho.
a pessoa entra com aquela cara, né, dura, desesperada, querendo controlar o outro, e no meio, você fala, começa a chorar, né? E no meio do processo, a face da pessoa vai mudando, É. e ela vai ficando leve, e ela começa a sorrir. E eu lembro do efeito dela falando, gente, quando chegou naquela parte que tinha que descrever, fazer os rótulos da criança, né, da pessoa, ela é uma chata, ela é impossível, ela é terrível, ela não sei o quê. Ela foi lendo aquilo, né, no grupo, desesperada porque ela já não acreditava. Não, filhote disso! Era muito legal. E depois ela contando da situação seguinte, que quando se repetiu, né, que é aquela parte que você fala, eu nunca mais quero que minha filha me desafie, que ela me insulte, que ela faça isso, que ela grite comigo e não sei o quê. E ela falou, não, eu não vejo a hora disso acontecer. Aí ela falou, e já aconteceu 2 vezes e foi incrível. Porque ela falou assim, a primeira vez que minha filha gritou comigo, sei lá, ficou irritada, ficou nervosa, me atacou, entre aspas, né, naquele dia, foi no mesmo dia que eu fiz o trabalho. E aí eu simplesmente respirei fundo e falei, fica calma. Tipo, ela começou a praticar uma pausa, observar os pensamentos, respirou fundo, ela conseguiu manter a calma. Aí o que que ela fez? Ela virou para a filha, começou a falar com calma. Aí a filha dela virou para ela e falou: "Mamãe, tá tudo bem com você?" O que tá acontecendo? Quem é Aí ela esse falou, ser? aí ela falou: "Sim, filha, tá tudo bem." Aí ela foi e abraçou a menina. E a menina virou: "Mãe, você não gritou comigo e você me abraçou? O que aconteceu?" É tão E aí depois rápido, ela. né? É muito rápido. É. E o louco, assim, ela tava de um jeito no encontro, né? Porque o encontro foi, tipo, 3 dias depois, pra gente poder fazer a leitura no grupo. Ela tava de um jeito, assim, eu não tô acreditando. É como se ela realmente tivesse acessado um amor pela filha, ela tava, assim, apaixonada pela menina. Era outra coisa. Descrevendo a situação, no carro também, de manhã, a gente quase brigou, mas aí eu tava super calma, ela não tava entendendo nada. E foi maravilhoso, a gente indo pra escola. Outros dias seria aquela repetição. Mas, enfim, é impressionante. O poder das inversões, né? Você estava mencionando, que é tão incrível, porque eu sinto que o trabalho daqueles são as 4 perguntas e as 3 inversões, né? E as inversões eu sinto que é alimentar na nossa alma a curiosidade de saber o que é o oposto do que eu estou pensando. Então, uma das inversões é o oposto da crença, né? Se eu penso a vida é dura, qual é o oposto da crença? Depois de nós termos feito as perguntas iniciais. E aí, o oposto da crença é a vida é maravilhosa, ou a vida não é dura. E é que ele nos convida a nós buscarmos exemplos claros, específicos, reais, aonde o oposto do que nós pensamos também é verdadeiro. E eu acho isso assim de uma incrível, porque a gente está sofrendo tanto por um pensamento, por acreditar, e depois de fazer o trabalho no final, quando fazemos as inversões, vamos buscar o oposto do que aquilo que pensamos é verdadeiro, exemplos, e é como um bálsamo de realidade na nossa vida. É como se o filtro, você estava descrevendo o processo dessa mãe, né? A mensagem que me vem na cabeça é: o filtro dela limpou, o filtro de percepção da realidade. É como se abrisse. Eu gosto de fazer essa brincadeira em todos os cursos, eu peço para as pessoas: cada dedo é uma crença, né? Cada um desses dedos é uma crença. Põe esse filtro de crenças na sua frente, agora observa o mundo. Que porcentagem do mundo real você vê através do filtro de crenças? Agora, o trabalho de Byron Katie, para mim, é como se esse filtro de crenças, eu distancio ele do meu olho e eu consigo perceber meu filtro de crenças e também o mundo. E essa dança vai nos acompanhar toda a vida. Estamos dentro da programação, estamos fora da programação. Sofremos, sapateamos, a consciência volta, fazemos as nossas ferramentas, as nossas técnicas para voltar na lucidez. E uma das frases daquele que eu gosto muito, ela diz: a lucidez nunca sofre. Então, as inversões, onde estamos vendo o oposto do que estamos pensando com exemplos, e as outras inversões que talvez a gente comente mais tarde, nos relembram que existe um outro mundo além daquilo que eu acredito que é verdadeiro. E nos momentos de crise, às vezes eu estou passando por alguma coisa e naquele momento eu não consigo fazer o the work, eu tá isso, eu tá aquilo, mas dentro de mim eu tenho uma segurança que é intocável, que eu sei que além daquilo que eu estou pensando, eu posso encontrar a paz, eu posso encontrar uma outra realidade. Eu sei no meio da turbulência, ainda no sofrimento, que aquilo que eu estou acreditando naquele momento não é verdadeiro. Então, quando a poeira baixa e a adrenalina passa e eu entro no meu momento de prática, eu sei que eu posso sentar e voltar de novo a ver o mundo como ele era antes de eu acreditar no que eu estava pensando. E como você trouxe a rapidez disso, né? É incrível, eu sinto que no começo as pessoas precisam de um certo apoio para ir acompanhando, mas
Depois, é uma coisa tão gostosa também, uma outra particularidade de quem trabalha com The Work, com seus clientes, é que o cliente está sentado na frente de alguém que está te observando com tal presença, porque aquele no treinamento que ela nos dá, ela requer que a gente sente com tal presença na frente da pessoa, que essa presença já oferece a algo, um espaço libertador. E além disso, você ter a certeza que está sentada na frente de alguém que não vai te julgar. E as catacumbas que as pessoas abrem quando dentro delas elas sentem essa segurança de estar frente a alguém que não vai te julgar. Então, é muito libertador, eu realmente convido demais a você que nos está escutando, que busque essa técnica, que busque pessoas que saibam trabalhar, você que segue o trabalho da Maíra, da Clarissa, elas têm muita experiência nisso, elas podem te levar de A a B, e é muito legal a gente sentir que pode caminhar pela vida com a mochila de crenças um pouco mais leve, não está carregando tanto peso, e também relembrar algo que eu bato em todos os nossos retiros, um conceito muito importante, que a herança que nós deixamos para os nossos filhos não são só as propriedades que nós deixamos, o dinheiro na conta, aquela casa que você está pagando, mas a gente deixa como herança também o legado comportamental. E que presente como esse que você trouxe agora, Maíra, dessa filha olhando para a mãe e falando, mãe, quem é você? O que aconteceu? Tá tudo bem? Essa é uma herança. Que uma criança possa presenciar essa transformação comportamental numa mãe, num pai, numa tia, também ensina para ela que ela também vai poder fazer isso no momento que ela precisar. Shraddha, tem uma frase da Kate que ela fala que a realidade é muito mais amável do que as histórias que a minha mente conta sobre ela. E acho que é exatamente isso que a gente está falando aqui, e um pouco do que a Maíra trouxe como exemplo no caso dessa cliente dela, né? Do quanto que, enquanto ela estava presa a uma história que dizia muito mais da experiência infantil dela do que, de fato, a realidade que estava se manifestando ali na relação com a filha, enquanto ela estava presa àquele sistema de crença não indagado, a única coisa que ela conseguia ver através desse filtro, né, e desse sistema, como você mostrou aí com as suas mãos, era essa menina difícil, desafiadora, que não se comportava, que desafiava ela, enfim. E a partir do momento que ela começa a fazer essa indagação, questionar os pensamentos dela, entender de onde isso vem, isso se abre e ela tem uma nova percepção da realidade, e aquilo traz uma sensação de, nossa, a realidade é muito mais amável daquilo que eu estava pensando sobre ela, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho de clareza sobre esses conceitos de realidade e ilusão, que eu sei que são bases profundas do trabalho que você desenvolve nos seus retiros e do trabalho também da Kate, assim, né? Essa distinção desses dois conceitos para as pessoas poderem entender um pouquinho melhor o peso, né, que é a gente viver toda uma vida acreditando em pensamentos não indagados. Olha que importante isso. Eu sinto que é um divisor de águas, gente. Preparem-se, preparem-se abram sua mente agora para o que a gente vai trazer. A diferença entre realidade e ilusão é o filtro de interpretação que eu estou trazendo sobre ela. A realidade é tudo aquilo que eu não pus a minha interpretação em cima. Olha que incrível isso. Olha se a gente consegue realmente absorver isso. A realidade é tudo aquilo que está acontecendo sem a minha interpretação em cima. Então, a realidade está acontecendo. Hoje eu abri uma carta da Katie, tem umas cartinhas dela que eu gosto de trazer nos retiros, e tem uma frase hoje que eu abri que ela falou: a única coisa que está acontecendo no mundo real é que você levanta, caminha, senta e deita. É a única coisa que está acontecendo. Todo o resto são histórias. Todo o resto são interpretações tuas. A única coisa que é real é que você levanta, deita, caminha e senta. Então, a diferença entre realidade e ilusão é que realidade é aquilo que é nesse momento. É aquilo que está se apresentando e se desenvolvendo à minha frente de maneira natural. E a ilusão é toda aquela interpretação que eu ponho em cima, principalmente a interpretação que me traz estresse, dor e sofrimento. Então, conforme aquela frase anterior que a gente mencionou com a Katie, ela fala: não sou iluminada, eu só sei a diferença entre o que dói e não dói. E dentro disso, ela nos convida a observar que aí, entrando em ilusão, o nosso corpo é tão perfeito, a vida é tão perfeita, Deus é tão perfeito, conforme ela chama, Deus, realidade, para ela é a mesma coisa,
Ela fala, realidade para mim é Deus, Deus para mim é realidade, because it's what rules, é o que coordena o mundo. Com a realidade não se briga, ela se apresenta. Então, quando ela entra nesse espaço de entender que a realidade é aquilo sem a nossa interpretação, a gente sai do mundo dual, que quando algo acontece, a gente já está classificando rapidamente. Isso é bom, isso é ruim, isso é péssimo, isso é ótimo, isso é alto, isso é baixo, isso é gordo, isso é magro, isso é bonito, isso é feio, isso é produtivo, isso é improdutivo. Então, o processo de classificação e etiquetagem da realidade é o que nos leva ao nosso estresse e sofrimento. Tinha num The School de Los Angeles que ela estava fazendo trabalho e se levantou um padre católico e estava fazendo uma indagação muito profunda. Meu Deus, a gente estava às lágrimas assistindo o trabalho daquele padre. E aí chegou um momento, ele falou, mas Katie, então o céu e o inferno, ele estava falando sobre pecados, ir para o céu, ir para o inferno. Ela falou, olha, na minha experiência, eu vou para o céu e para o inferno no mesmo exato segundo aqui na Terra, quando eu acredito em algo que não está congruente com o que é. Eu vou para o inferno na hora que eu xingo uma pessoa, eu grito, eu saio de mim, eu ofendo, eu agrido. Aquela sensação que eu tenho depois de culpa, de remorso, de desespero de não ter controlado minhas emoções, ali eu já entrei no inferno. Eu não preciso morrer para eu ir para o inferno. E eu entro no céu quando os meus pensamentos estão alinhados com o que é, quando eu entro em aceitação total, quando o meu coração se abre. Tem um professor que se chama Tom, que ele está morando no Brasil, inclusive, e que ele teve com a Katie quase 30 anos, e ele está muito desperto. E ele fala uma frase que eu gosto muito, ele diz, quando nós estamos vivendo no mundo real, a primeira coisa que o nosso coração quer dizer para a vida é um sim. Quando nós estamos vivendo no mundo real, a primeira pergunta que um coração quer fazer é: como eu posso te servir? Então, para Katie, Deus, realidade e amor são as mesmas coisas. A visão que ela tem de realidade é que nada foi construído para te ferir, para te atacar. Tudo foi construído para essa escola chamada vida te mostrar qual é a próxima lição. E que o nosso poder de viver uma vida equilibrada e feliz é o nível de consciência que nós temos para interpretar as coisas que acontecem na nossa vida. Se chega um câncer na minha vida, se chega um divórcio na minha vida, se chega uma rejeição emocional, uma perda financeira, uma perda de um filho, que nas consultas, cada vez que chega uma pessoa, vem tomar uma consulta e eu ponho ali, qual é o maior medo na sua vida? Se é uma mãe, você pode saber, 100% das mães põem perder um filho. Então, ela nos permite aproximar, inclusive, dessas coisas mais traumáticas e mais fortes, com uma visão de não negação, com uma visão de aceitação radical e com uma cura de como essa situação pode me levar a estágios mais profundos, mais elevados da minha vida. Então, essa diferença entre realidade e ilusão, para mim, é a escolha que nós fazemos entre viver cada momento no céu ou no inferno que nós próprios criamos internamente, né? E é uma prática. Cada dia vão surgindo novas nuances dessa realidade e ilusão. Mas se a gente conseguir trazer cada conceito um pouco mais no nosso dia a dia, tem uma outra frase que a Katie fala muito, ela diz, a partir do momento que eu percebo a outra pessoa como inimigo, eu entrei na ilusão, eu entrei no processo ilusório. Tudo que me separa do outro, que me faz separar do outro, é um processo ilusório. Então, talvez as mães, né, quando tá nesse momento de filha me confronta, não me ama, ou não me respeita, ou tá agressiva, ou se eu já estou enxergando, se eu já estou percebendo aquela situação com aquele filtro interpretativo, eu já não estou vendo na realidade o que está acontecendo. Eu não estou vendo como a Maíra trouxe aquela filha que está buscando uma autorregulação, eu não estou vendo aquela ausência de atenção, eu não estou vendo realmente o que está acontecendo. E quem sabe naquele momento essa mãe não consegue entender exatamente o que fazer ali, mas só o pensamento que vem assim, uau, eu consigo perceber pela minha angústia, pela minha raiva, que eu não estou conseguindo ver o que está acontecendo. Agora realmente eu não sei o que fazer, eu vou buscar as minhas ferramentas, mas uma coisa eu sei, eu não estou vendo o que está acontecendo. E eu estou reagindo a algo que eu estou interpretando. Então, depois que a poeira baixa, que a adrenalina baixa, dá bem, faz a sua sessão, senta com a Maíra e fala, isso que aconteceu, o que foi que eu não percebi? Que é uma das inversões da Katie, é como olhar o que foi que eu não percebi naquele momento.
Então, às vezes em situação né, um confronto, uma coisa de filho e filha, tal, a gente faz o trabalho e no final eu gosto de perguntar para aquela pessoa, volta agora com essa consciência que você teve do final da sessão, voltamos para aquela situação. Como você reagiria agora nessa situação, depois de tudo que a gente aprendeu? E a pessoa fala, nossa, com a consciência que eu tenho agora, a pessoa falaria isso, eu responderia aquilo, tá, e ela aclarou, ela voltou para o mundo real. Ela saiu desse mundo virtual que nós criamos na nossa mente, que é o mundo dos pensamentos, que muitas vezes é muito mais forte internamente do que está acontecendo ao nosso redor. E às vezes as pessoas falam, Shirajan, né, o mundo mágico das crianças, né, e manter esse mundo mágico como adulta. Você acredita em unicórnios, em fadas, em seres da natureza, em seres do bosque, em elementais, em anjos da guarda? Eu falo, acredito em tudo. Tudo isso mais um pouco. Por quê? Porque o medo é algo inodoro, ele não tem cor, ele não tem forma, ele não tem cheiro, e ele manda nas nossas vidas. Ele é invisível e ele manda nas nossas vidas. Eu prefiro muito mais manter esse mundo mágico da criança no meu sistema de crenças, de acreditar nessas coisas maravilhosas, do que dar o mesmo poder para o medo, que é algo invisível, que ninguém pode encostar, ninguém sabe quantos quilos pesa, mas está mandando na nossa vida. Então, essa dança dentro de nós, de realidade e ilusão. Eu gostaria de fechar esse pensamento com outra frase da Katie, que ela fala, se você for criar um mundo ilusório, pelo menos crie um mundo maravilhoso. Se você for criar um mundo ilusório, crie um mundo mágico, um mundo que te sirva, um mundo que te alimente, desde as coisas mais básicas da lógica de você projetar a tua vida, visualizar um futuro bom, visualizar as tuas metas, te visualizar a cura de alguma coisa que teu corpo estiver passando, desde isso até nós entrarmos em contato com o que é sagrado para cada pessoa. E eu aqui trago esse chamado das pessoas entenderem que a maneira com a qual nós pensamos nos afasta do que é sagrado para cada um. E o sagrado precisa estar no nosso dia a dia. A quem a gente recorre quando tudo cai? E os pensamentos não questionados, eles interferem na minha conexão com o que é divino desde a crença de cada um de nós. Então, eu sinto que não podemos nos dar o luxo de caminhar pela vida sem os pensamentos questionados, principalmente se acumulando e nós duplicando para os nossos filhos, sobrinhos ou netos. Não é um luxo que a gente pode se dar, mas sim é um enfoque de trabalhá-los para que essa herança também chegue na nossa descendência, né? Não somente a outra herança que a gente trabalha tanto no dia a dia. Sensacional. No caso da sua mãe, assim, era bem nítido como a transformação também acontece com a criança, porque, obviamente, ela está tentando comunicar através de um comportamento que ela não tem controle, porque ela, imagina, com 6 anos de idade, né? Se eu tento comunicar uma coisa para minha mãe não entende, ainda interpreta isso como um insulto, como um ataque. A reação da minha mãe vai ser de me atacar, querer me controlar. E aí eu vou me sentir menos ouvida, menos compreendida ainda. Então, a tendência naquela dinâmica era a menina estava cada vez pior no comportamento, né? Tipo, estava mais sensível, mais reativa e a mãe cada vez mais injuriada com a menina. A partir do momento que ela conseguiu inverter o pensamento e entender que a menina estava fazendo só o que ela conseguia fazer para comunicar o incômodo dela, e aquilo foi verdadeiro, aí a menina se sentiu escutada pela primeira vez, né? Provavelmente, e relaxou, e relaxou. Então a conexão é possível, é uma coisa assim mágica, é impressionante. Tive mães que tiveram caso de, sabe aquela típica situação, não consegue fazer a criança dormir, bebezinho. Era uma que inclusive chegava a bater no menino, porque ele não pegava no sono, de tão nervosa que ela ficava, e porque também lá na infância dela, de não ter adultos que conseguissem acompanhar ela para fazer ela dormir direito. Enfim, a gente já sabe que tem história lá atrás. Ela não conseguia se conter. Quando ela fez o trabalho, na vez seguinte que ela foi contar o retorno, e aí depois como é que foi? Cara, eu adormeci antes dele. Claro. Tipo assim, antes ela ia pro encontro daquele momento desesperada, sabendo que ela ia passar mal, e de repente, pum, ai, quando eu vi, eu tinha dormido, eu nem percebi. Ele dormiu depois de mim, porque eu tava tão relaxada que eu não sei o que aconteceu. Então, teve outra que contou, acho que eu até te contei lá no curso, que ela dissolveu uma mágoa do irmão que ela tinha fazia 20 anos. Que ela tinha uma mágoa de um insulto que o irmão fez com ela, uma fala que o irmão dela chamou ela de não sei o quê, que eu não vou falar aqui para não. E aí ela ficou tão pé da vida, meio que destroçou a amizade deles, né? Ela falou: em 5 minutos, 10, 15 minutos de Byron Kate, eu entendi o meu irmão e eu já não tinha mais mágoa dele.
20 anos. Essa é a palavra, eu entendi. Eu acho que a É, palavra do The Work, que é nessa interpretação da realidade, é o entender, é uma compreensão profunda do que está acontecendo. É identificar que é uma compreensão profunda do que está acontecendo. E essa duplicação comportamental, né, Maíra? Eu lembro dessa história que eu contei para vocês no curso, daquela mãe que pegou o microfone e foi contar algo para a Katie, do insight tão grande que ela teve, porque vocês vão ter nas suas consultas insights tão potentes que a sua consciência parece que faz assim, ó, boom, porque é como você perceber algo que você nunca viu antes. E ela disse que quando ela era pequena, a mãe dela dizia para ela, quebrou algo, derrubou algo no chão, e a mãe dela falou, sua feia, você fez isso, é muito feio isso que você fez, que feia, não faça mais isso. E ela disse, porque eu escutei isso da minha mãe e eu acreditei que era feia, afetou minha adolescência, afetou meu casamento, as minhas relações, me divorciei 3 vezes, minha autoestima foi parar no pé, eu culpei ela a vida inteira, eu carreguei essa ferida de eu ser feia e ser inadequada toda a minha vida. Ela disse, até o dia que eu tive uma filha. E um dia minha filha derrubou uma coisa no chão e a coisa quebrou e eu olhei para minha filha e falei, que feia, olha onde é que já se viu, que feia, olha isso que você fez, isso não se faz, feia. E ela disse, eu olhei para minha filha de 6 anos e a minha filha estava com os punhos bem fechados, apertados, com lágrimas nos olhos, e ela falou, eu não sou feia, eu não sou feia. E ela gritou assim no curso e a gente estava todo mundo em lágrimas assim assistindo, e ela disse, aí eu entendi que eu também podia ter me defendido, que foi uma escolha que eu fiz, eu escolhi acreditar naquilo que eu escutei toda a minha vida, e olhar para aquela criança de 6 anos em lágrimas, apertando os punhinhos dela e dizendo, eu não sou feia, eu perguntei para mim mesma, de onde é que saiu essa força dessa criança? No mês passado eu estava no Brasil, fui visitar meu afilhado, e eu falei, nossa, ele é loirinho, do olho azul, você parece o Pequeno Príncipe do livro. Ele falou, não, Dinda, eu não sou o Pequeno Príncipe, eu sou a Yuri. Eu falei, uau, que incrível quando essas crianças sabem que a gente nasceu, gente, vamos relembrar, eu acho que o trabalho daquele também é esse relembrar de quem a gente é por baixo disso tudo, né? Então, muito bonito isso que você está trazendo, Maíra, dessas respostas dessas mães. sim, porque aceitar o convite, porque eu falava para ela, a gente fica com aquela ideia, né? A minha filha tem que ser mais obediente, ela tem que me ouvir, tem que ser menos impulsiva. Aí eu falo, será que isso é verdade? É, E aí depois, e quanto a você? Quando é que você vai fazer as pazes com aquela garotinha lá do passado que ficou quietinha para poder se preservar, se proteger, não ser alvo da represália da mãe, da avó, da tia, que eram super autoritários, que aprendeu a se adaptar àquilo que estavam esperando dela, mas que ficou em sofrimento, que jogou toda a autenticidade dela para a sombra, não se defendia, né? Não se colocava, não impunha limites quando se sentia invadida. A tua filha está fazendo aquilo que é necessário para se preservar. Está fazendo o que é é, esperado, o que é lindo e maravilhoso. Então, eu acho que o que ela está fazendo de verdade é um convite para que você possa reacessar, se autorizar a ser essa pessoa. Agora, o teu filho te deixa numa zona de conforto. Ele não te provoca nesse sentido. Ele faz o que você fazia. Então, tá tudo bem. Você não se sente cutucada, mas ela te cutucando está sendo a sua maior maestra na é. vida. A Katie fala, uma das frases dela é, o mestre que você precisa mora na tua casa. Serve para filhos, maridos, etc. Pai, mãe, né? Pai, Muitos mãe. fazem com pai e mãe também. Nossa, que É. mandou. Nossa, para mim, assim, uma das coisas que eu só queria trazer essa experiência, vou tentar resumir para não ficar muito extenso, mas para mim, assim, acho que o maior presente, eu contei isso para você, já devo ter contado aqui em episódios da Tenda, mas como o tema hoje é Byron Katie, eu tenho que falar disso. Acho que a maior coisa maravilhosa, assim, que a Byron me proporcionou e o dia que eu consegui encontrar com ela nesses encontros do Zoom que ela faz, se eu tiver a oportunidade de falar para ela, eu vou falar para ela, provavelmente em prantos, mas foi a mudança que eu tive em relação ao relacionamento com meu pai, porque eu me descobri codependente depois que eu me separei do pai da Nara, 2020 mais ou menos. E aí, quando eu entendi a dinâmica da codependência, eu percebi o quanto que eu fiquei no papel de salvadora do meu pai a vida inteira. Uhum. E era algo que eu não tinha facilidade para falar em público porque ele estava vivo e eu não queria ficar trazendo as questões dele, as perebas emocionais dele, as tranqueiras que ele tinha na vida, coitado. Mas meu pai ele tinha problema com álcool, tinha problema com depressão, tinha pensamentos suicidas. E eu, por muito tempo na minha vida, fiquei tentando acompanhar e ajudar e salvar e me intrometer e guiar meu pai e ficava lá com aquele papel, aquela inversão de papel, tentando meio que cuidar dele.
E na hora que eu saquei o quanto aquilo era desgastante e desrespeitoso com ele, com as escolhas deles, com os assuntos dele, né? Tipo, poxa, ele tem o direito de estar onde ele está, de ter a bagagem dele, ter a dificuldade para enfrentar as coisas da vida, de usar o álcool para se anestesiar, porque ele não dá conta do que aconteceu com ele, ele não tem resiliência suficiente para enfrentar as adversidades, os abalos que a vida traz para ele. Tá tudo bem ele estar nesse lugar e tá tudo bem ele não conseguir buscar ajuda do jeito que eu acredito que ele deveria buscar, porque, a meu ver, ele buscava. Depois eu entendi que ele buscava. Eu não punha mais ele na caixinha, né? Tirei ele da caixinha do ele não faz nada para melhorar, olha só, tatatã. Todo aquele julgamento foi baixando. E eu acabei tendo a situação de, durante a pandemia, ele chegou a ser internado e ele quase perdeu a vida, e eu fiquei muito angustiada de não poder me despedir dele caso acontecesse aquilo durante a pandemia, porque a gente estava naquela época do isolamento e tal, eu não poderia ir para o Brasil para visitá-lo, para me despedir, nem nada, tive que ficar esperando a internação dele, mais de 20 dias na UTI e tal, e no fim ele sobreviveu. E quando ele sobreviveu, eu estava num processo de fazer o trabalho da Byron, né, já tinha meio que desconstruído essa história, mas assim, ficou aquela incógnita, eu vou ver meu pai de novo, eu aqui na Espanha, não sei. E a vida, graças a Deus, me brindou 2 oportunidades para vê-lo depois disso. Ele veio para cá 2 vezes depois, antes de morrer, né? Faleceu no ano passado. E quando ele veio, eu já estava num outro lugar. Eu já não estava mais no lugar da filha salvadora, codependente. Eu me desprendi daquela. Assim, eu consegui não mais julgá-lo pelas escolhas dele. Então, assim, foi uma coisa muito louca, porque eu vi ele colocando, tipo, sal na comida, que era algo que eu ficava, por que que você faz isso e tal? Você tem um monte de problema de saúde, você tem que se cuidar. Do tipo assim, no fim você não pode morrer porque eu vou sofrer. Entendeu? É. É por mim, não é por ele, a gente sabe, né? No fim é por mim. Mas aí, tipo, eu falo, deixa ele usar o sal que ele quer, ele tem o direito. Deixa ele sair, de repente, paquerar uma amiga minha e fazer passar vergonha. Tipo assim, eu não vou ficar me intrometendo. Deixa ele falar dos problemas dele e eu não vou ficar dizendo que ele tem que fazer isso, fazer aquilo outro, não vou palestrar, sabe? E assim, a conexão foi tão mais profunda, de repente ele tinha espaço para ser ele mesmo, e eu comecei a amar o meu pai sendo ele mesmo, e não mais a projeção da figura que eu queria que ele fosse. Manja aquela coisa, eu quero que ele esteja no meu script, sendo o pai que eu idealizei. Enquanto ele não for essa pessoa, eu não vou estar bem. Meu pai tem que mudar, né, para eu poder ser feliz. E eu descobri que tudo aquilo era mentira. É tão libertador, gente, quando a gente descobre que é mentira, que o outro precisa mudar para a gente estar bem, e a gente pode amar o outro como ele é. Aí eu lembro até de eu estar preparando aula e de repente ele ouvia eu falar da Byron Katie e ele ficar curioso. Quem é essa mulher? Por que você fala tanto dela? E não sei o que. E de repente a gente estava maratonando os vídeos da Byron. Ah, que Ai, bálsamo. gente. Que E tem bálsamo. um que eu amo, que é Minha Mãe tem que ser. Eu quero que minha mãe seja feliz. Nossa, que eu amo esse vídeo. E virou, tipo, uma piada pronta pra gente, uma piada interna, sabe? A gente saía, porque no fundo, aí ele falava, no fundo, ele é codependente. Ele foi aprendendo os termos, daí ele ficava, ai, não, ela com certeza é codependente, quer que o outro seja feliz e acha que só vai ser feliz quando o outro estiver feliz. Ele sacou tudo. Ou seja, foi uma coisa assim que não dá para explicar sem viver o processo, né? De você inverter, mudar completamente a relação que você tem com uma pessoa, porque você passa a aceitar ela e amar ela profundamente do jeito que ela é. Eu falo, gente, é o convite que você tem para olhar para o outro como ele é e entender que ele só pode ser quem ele pode ser. As pessoas são quem elas podem ser. Ponto. A partir daí, você faz o que você quer com a informação. O outro não vai ser diferente porque você espera. Esperar isso é de se colocar refém do outro. É. Então, aprende a olhar para o outro como ele é. Né? Aí eu quero até fazer um gancho para fazer uma pergunta que eu acho que é importante, porque muitas vezes, quando eu faço o trabalho da Byron no grupo, acaba que surge essa questão, né? Ou eu percebo que acaba acontecendo essa confusão, né? Muitas vezes essa empatia que a gente acaba acessando, essa aceitação incondicional de entender que o outro está sendo quem ele pode ser, de que ele é daquele jeito, está tudo bem, não tem como esperar outra coisa, muitas vezes confunde um pouco com aceitar que o outro me trate do jeito que ele me trata, mesmo eu sendo maltratada. Uhum. Entendeu? E meio que algumas mães que estão dentro de um relacionamento que eu percebo que é abusivo, que é um marido mais narcisista ou mais autoritário, sabe? A gente sabe que está dentro de uma relação tóxica. Uhum. Acaba entendendo o lado do marido, do tipo assim, puxa, mas é que ele teve uma infância assim, é claro que ele vai agir desse jeito. E sim, é verdade. Mas, algumas vezes isso faz com que elas se sintam, digamos, quase que confortáveis de manter
o relacionamento, porque elas estão presas numa dinâmica, na verdade, de relacionamento abusivo, só que elas não entendem direito o que fazer com essa informação. É quase como se atuasse contra, sabe? Do que eu tô falando, né? Aham, sim, sim. E aí eu entendo que é maravilhoso você conseguir compreender o outro, mas também que a gente tem que aprender a se posicionar a partir dessa informação. Então, talvez você poderia, não sei, trazer esse esclarecimento de como. A gente até falou disso no curso, né, de como não usar a ferramenta da Byron Katie de um jeito que pode te atrapalhar. Essa pergunta é tão importante, Maíra. É preciso sempre nós lembrarmos que a Byron Katie é uma mulher desperta. Então, ela está vivendo numa realidade que ela conseguiu manter como uma constância no dia a dia dela, um nível de consciência e de interpretação da realidade alto, que nós, meras humanas, precisamos de uma certa prática e a nossa consciência oscila, né? Oscila, tem dias que a gente está mais assim, mais assado, então o nosso comportamento vai mudar. Então, a aceitação radical que a Katie pratica, eu acredito que para nós, em doses homeopáticas e em momentos de insights muito grandes, são de grande benefício, e lembrar que o nosso ego está super ativo, e ele também vai querer usar as ferramentas de acordo com o que ele acha que é certo. Então, se eu estou numa relação tóxica, mas eu tenho codependência, eu posso correr o risco de fazer exatamente o que você trouxe agora. Ah, ele me bateu, mas no dia seguinte ele foi tão querido, ele me abraçou, ele chorou de joelhos, Shirajan, de joelho na minha frente, pedindo perdão por ter me batido, ele se descontrolou, mas ele me ama muito. E quantas vezes, né, a pessoa pode querer fazer a inversão número 2, né, que é trazer, por exemplo, ele me bateu, então a inversão da número 2 seria quando eu tenho essa mesma atitude comigo mesma, né? Então, ele me mentiu, ficaria. Quando é que eu minto para mim? Não para justificar o que o outro faz, mas para eu parar de fazer uma atitude que eu estou recriminando no outro. Se eu não gosto que o outro minta para mim, então por que que eu me minto diariamente? Se eu não gosto que o outro me agrida, então por que que eu me agrido verbalmente, me xingando, me comparando? Então, às vezes a pessoa pode ficar confusa pelo apego a essa relação tóxica e ela diz: Ah, mas eu também bato em mim quando eu não cuido da minha saúde, ou eu também achar umas, né? A gente já presenciou isso, né, Maíra, com os nossos clientes em consulta, acredito que a Clarissa também, que vem essa justificativa e torcendo a ferramenta para justificar um espaço onde você não quer sair. Ah, fulana teve um caso com meu marido. Ah, mas eu posso entender eles, é porque chegou o momento, não, não é só entender eles. Realmente tem uma pergunta da Katie que eu acho muito interessante quando as pessoas trazem isso para ela. Ela diz: Você sente que é amável com você mesma viver nessa situação? Ele me bate, é isso verdade? Sim, você pode ter certeza? Sim, segunda pergunta, né? Como é que você se sente quando ele te bate? Me sinto inferior, triste, desprotegida, medo. Quem seria você na mesma situação? Aí, quando a pessoa está perdida dela mesma, ela não tem profundidade na prática, e não é de propósito, né, gente? Não se culpe, mas quem sou eu na mesma situação sem o pensamento que ele me bateu? Ah, eu vejo que ele apanhou também quando ele é criança, que ele não consegue reagir de outra maneira, que ele me ama, que a gente tem uma família, que tem tantas coisas boas, que ele vai melhorar, que ele está sendo menos, etc. Gente, ilusão total, né? Agora, uma pessoa desperta na prática diria: quem sou eu no mesmo pensamento? Enquanto ele me bate, sem o pensamento, ele me bateu. Eu observo que é uma agressão, eu observo que está sendo repetido, eu observo que ele não está conseguindo parar, são várias vezes. Eu observo que não é isso que eu mereço. Eu observo que eu não quero viver assim. Eu observo que não é esse exemplo que eu quero dar para os nossos filhos. Eu observo que não é a herança comportamental que eu quero trazer dentro da minha família. Eu observo que eu não estou feliz naquele momento. Eu observo que está me ferindo profundamente naquele momento. Eu observo que eu sou valiosa o suficiente para ter uma relação que não precise passar por isso. Então, é questionar o pensamento, sim. Aqui ele tem uma coisa que fala algo muito importante. Por exemplo, uma agressão física, tudo tem um começo, um meio e um final no mundo real. Tudo no mundo real tem um começo, meio e fim. Quanto tempo dura isso aqui? Quanto tempo durou essa agressão? Um tapa na cara, que as pessoas não Né? estão vendo. Perdão, tapa na cara, que eu me dei agora. 1 segundo, 30 segundos, acabou, acabou. Depois dali, fica só a minha mente. Que absurdo que aconteceu, mas será que poderia ter acontecido, mas ele não poderia ter me batido, mas eu poderia, mas essa minha amiga que me disse, essa... O inferno vem todo depois na mente.
Então, se naquele momento da agressão física eu não aproveito aquela situação tão drástica, tão forte, para eu olhar a realidade nua e crua e sentir, não é isso que eu mereço, não é isso que eu quero. Tudo bem, eu entendo de onde vem o comportamento dele. Eu entendo que ele não saiba mais. Tenho muita compaixão no meu coração por ele. Sei que há uma grande probabilidade que ele mude se ele tomar terapia, mas ele vai tomar terapia. Enquanto isso, eu vou me divorciar. Enquanto isso, eu vou para terapia. Enquanto isso, eu vou cuidar da minha vida. Eu não vou esperar e justificar tudo isso esperando que a coisa mude. Não, enquanto ele não muda, mudo eu. Uma das regras básicas é enquanto ele não muda, mudo eu. E essa semana eu assisti esse último filme, It Ends With Me, Termina Comigo, esse último filme. Depois a gente pode pôr o nome aqui bem certinho, mas é uma menina que é filha de uma mãe que sofreu agressão em casa. É um filme desses últimos. Ela é filha de uma mãe que sofreu, que ela viu a mãe apanhando muito do pai em casa, e ela se comprometeu de ela nunca entrar numa relação de agressão física, e de repente ela começou a sair com uma pessoa e ele começou a agredir ela, leve e depois aumentou. E aí ela ficou grávida, ela separou dele e tal, e a última, bom, gente, eu vou dar spoiler do filme, tá? Porque eu nem te falei o nome mesmo, então eu vou dar spoiler, depois me perdoa. Mas na última cena do filme, ela, no final da gestação, ela permite que ele se aproxime de novo. É assim que acaba o nome do filme. Obrigada, Clarice. Na última cena do filme, sorry, vou dizer porque precisa. Ela permite que ele se aproxime de novo no final da gestação e você fica tensa assistindo que, meu Deus, ela vai perdoar o agressor, ela vai cair de novo na rotina, que é o que a gente vê em muitas, né, ocasiões. E mostra quando o bebê nasce, ele vem visitar e ela pergunta, você quer segurar sua filha? E ele abraça a filha e ele diz, eu vou mudar, eu vou tomar terapia, não vai acontecer de novo, eu te prometo, eu te juro, volta para casa, tudo. E quando o espectador pensa que ela vai dizer, claro, vamos tentar de novo, ela fala, eu entendo que você queira mudar e eu quero o divórcio. E aquela pessoa está desperta. E foi tão incrível o script, ela mesma, a atriz e desenha, dirigiu o filme. Eu entendo isso, mas eu quero o divórcio. Então, amar a realidade não quer dizer engolir sapo. Amar a realidade não quer dizer aguentar agressão nem desrespeito. Amar a realidade é olhar que pensamentos te mantêm preso, inclusive num ciclo tóxico, porque você está justificando o que está acontecendo. Amar a realidade é no meio do ciclo tóxico você abrir o olho e dizer parou, há uma realidade acontecendo aqui que é inegável e eu preciso tomar conta da minha parte de cumplicidade nisso, que é que se eu sei que uma pessoa é agressiva e eu permaneço na relação, a natureza dele é bater e a minha natureza é apanhar. Quanto mais eu fique nessa relação, as naturezas vão se encontrar de novo, um que bate, o outro que apanha, né? O triângulo maldito da psicologia, o agressor, a vítima e o salvador. Então, é muito importante essa tua pergunta para nós não utilizarmos essa técnica que o ego é muito astuto, para nos mantermos em preguiça de cuidar do nosso corpo, preguiça de malhar, preguiça de olhar para as nossas finanças. Ai, eu deveria olhar para as minhas finanças, me dá tanto estresse esse pensamento, eu vou entrar em aceitação radical, tem que ser como é, vamos fluir pela vida. Não, precisa tomar conta da vida como adulta, tomar conta da vida como olhando as consequências no teu dia dos teus atos e investigando os pensamentos que te trazem estresse e sofrimento, que te separam do mundo real, mas são pensamentos aos quais, quando você entra em aceitação, te trazem alívio, crescimento, expansão, evolução. Não pensamentos que quando você entra em aceitação você afunda mais em dívida e você afunda mais na agressão. Então eu preciso a gente observar as consequências dos pensamentos que eu estou entrando em aceitação radical. Esse é um bom filtro para a gente olhar. Com certeza, né? Assim, eu lembro de uma, não sei, mas eu acredito que foi no Free Mind, assim, algo que eu sempre trouxe para mim, né? Aceitação não significa que eu concorde com a realidade, né? Aceitar a realidade não significa que eu estou de acordo com ela, né? Eu percebo, eu aceito o outro, é o que ele dá conta, é isso que ele consegue manifestar agora, mas eu tenho uma escolha aqui, né? Eu posso escolher e eu começo esse processo muitas vezes, como você falou, até com a própria inversão de olhar para mim, eu começo escolhendo primeiro amar a mim mesmo, né? Porque se não existe esse amor próprio, é muito pouco provável que eu consiga verdadeiramente ir ao encontro do outro como ele é, né? E amor próprio não significa, né, que eu vou deixar alguém me agredir,
me diminuir, me fazer ir para um lugar de dor e de sofrimento. Então, Shiradian, quero muito te agradecer. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. A gente poderia ficar horas falando sobre isso, trazendo exemplos, aprofundando, falando ainda sobre projeção, falando sobre milhões de coisas que me vêm à mente te escutando, assim. Eu estou aqui ainda, nossa, com muita vontade de seguir conversando, mas a gente está chegando no nosso momento e eu queria que você deixasse uma última mensagem, talvez para as nossas ouvintes, para encerrar esse episódio, e também que você deixasse os seus contatos, a gente vai colocar na descrição aqui do podcast abaixo, mas que você deixasse os seus contatos, como as pessoas podem te encontrar, né, para fazer tanto consulta quanto os treinamentos, né, os retiros de final de semana com você, que você falasse um pouquinho do seu trabalho também. Bom, gente, é verdade. A gente pode ficar falando sobre essa temática por horas, tem muitos pontos que nós não tocamos. Eu acho que a minha mensagem final seria essa frase: não desista de você. Não desista de você. Precisa seguir buscando, seguir cavando. Tem uma história tão bonita que diz que uma pessoa era muito miserável, muito pobre, e estava morando numa choça de madeira com quase tudo desabando, com muito frio, e chegou um mestre para ele e falou assim: no quintal da tua casa tem um tesouro. Se você encontrar esse tesouro, você nunca mais vai passar necessidade na tua vida. E a pergunta é: se você soubesse que no quintal da tua casa tem um tesouro, quanto você cavaria? 5 minutos por dia? A vida inteira, 2 minutos por dia? Ou você cavaria até você encontrar o tesouro? Eu acho que o autoconhecimento é isso, é a gente seguir cavando, é seguir cavando. Busca essa técnica que fez sentido para ti, essa outra que fez sentido, essa não deu. Busca isso, anda com pessoas que estão na mesma busca, não desista, por mais profundo o sofrimento que você esteja sentindo agora, saiba que existe uma saída para isso. Existe uma saída para o sofrimento, existe uma saída para esse medo, existe uma saída para essa ansiedade, existe essa saída para esse medo de ser uma mãe imperfeita, dos erros que você cometeu, existe perdão, existe tudo, tá tudo ao teu alcance, você só tem que seguir adiante, só dá um passo mais, só dá um passo mais. Eu acho que é isso que nos motiva nós três aqui como terapeutas, como guias, como facilitadoras, é saber ter essa certeza dessa fogueira acesa no nosso coração, dessa possibilidade que nós vemos acontecendo com os nossos clientes todos os dias, e que vemos acontecendo conosco também no nosso trabalho de crescimento, com as nossas pessoas que nos guiam. Então, é um dar a mão, gente, uma mão para cá e outra mão para cá, uma mão para quem nos está nos apoiando e a outra para você que está chegando e está crescendo. As meninas vão colocar aqui, meu Instagram é Shirayan, com Y, né? Em espanhol a gente diz Shirayan, Shirayan, com Y, _ mais felicidade. Tem um website também, shirayan.com. Lá vocês vão encontrar todos os links dos retiros. A gente vai ter uma certificação de dança-terapia no Brasil em abril de 2025, para pessoas que queiram usar a dança-terapia como uma ferramenta para os seus clientes, né, o trabalho da terapia através do corpo. E na mesma certificação vão ter pessoas que vão só tomar o retiro, elas vão lá participar das dinâmicas, dançar, respirar, estar na natureza. A gente vai separar o grupo em alguns momentos, quem está na certificação e quem não. Agradecer demais o trabalho de vocês duas, muito mesmo. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que mantêm essa frequência nas redes sociais, porque eu sei que não é fácil, e é um trabalho com muito amor, porque nós sabemos que se não há essa alimentação com uma certa frequência, você vai estar distraída, você, espectadora, vai estar distraída. Você vai estar invadida por um monte de coisas que não fazem sentido, mas que ficam nos cercando e nos engolindo no dia a dia. Então, essas duas mulheres que eu amo, admiro muito, que trazem pessoas especiais, não estou falando só de mim, eu me amo, me acho especial, mas também dos outros convidados que já estiveram aqui. Convido que você se inscreva no canal, acompanhe, fique junto, porque é muito importante a gente honrar quem se esforça em trazer mais luz e conhecimento para o mundo. Que você tenha uma vida valiosa, que você se perceba com valiosidade. Um beijo enorme nesse ano que está começando para todas nós, que seja um ano de muito foco no que eleva e que nós possamos nos encontrar muitas vezes mais. Gratidão, meninas. Maravilhoso, querida. Que especial esse primeiro episódio do ano, né, Maíra? Sim, estamos muito felizes de você ter participado. Espero que fique o convite aí para que as pessoas se interessem pelo trabalho da Byron Katie, queiram aprofundar, inserir essa ferramenta na prática diária
de todas as pessoas que estão ouvindo, que fique aí como uma motivação para ano novo, né, para 2025. Obrigada por ter tornado esse episódio tão especial. Obrigada, queridas. Obrigada a vocês que nos escutaram até aqui. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande beijo e até lá. Um beijo. Tchau. Beijo. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!